A história de Coraline já começa com um detalhe que muita gente ignora, mas que define tudo. Ela não está feliz antes mesmo de qualquer coisa sobrenatural acontecer. A mudança para a nova casa não é só física, é emocional. Ela sai de um lugar familiar e vai para um ambiente isolado, estranho e silencioso. Só que o maior problema não é o lugar, são os pais. Não são abusivos, também não são ausentes. Estão sempre ocupados, sempre focados no trabalho, sempre adiando qualquer interação com ela, e isso cria um vazio. Coraline já não está sofrendo por falta de estrutura, ela está sofrendo por uma falta de conexão. Isso é muito mais perigoso. Conforme os dias passam, esse vazio começa a crescer. O filme faz questão de mostrar uma rotina repetitiva. Sem estímulo, sem emoção, a comida é sem graça, as conversas são rápidas e tudo parece meio morto. E aqui entra uma coisa importante. Coraline começa a olhar para a própria vida com desprezo. E quando alguém começa a desprezar a própria realidade, qualquer alternativa, por mais estranha que seja, começa a parecer melhor. E nesse estado mental que a porta aparece. A pequena porta não surge só como um elemento de curiosidade, ela surge no momento exato em que Coraline está mais vulnerável emocionalmente. Isso não é coincidência, é como se o filme estivesse dizendo que aquela porta não é apenas física. E quando ela atravessa pela primeira vez, o impacto é imediato. O outro mundo não é só diferente, ele é exageradamente melhor. Tudo ali parece pensado para encantar. As cores são mais vivas, o ambiente é mais acolhedor e principalmente os pais são tudo aquilo que os reais não são. Eles dão atenção, escutam, interagem, se importam e isso prende Coraline de uma forma muito forte, porque toca exatamente naquilo que estava faltando na vida dela. Esse mundo não é aleatório, ele é construído com base nas necessidades emocionais dela. Mas mesmo nesse cenário perfeito, o filme planta um desconforto desde o início, os botões nos olhos. E isso não é só estética, aquilo é um aviso bem claro. Os personagens daquele mundo não têm visão própria, não têm identidade, não têm liberdade. Eles são peças de um sistema controlado, só que Coraline ignora isso. E esse é um ponto crucial. Quando algo nos dá exatamente o que queremos, a gente tende a ignorar os sinais de perigo. Aos poucos, Coraline começa a preferir aquele mundo, e isso é mostrado de forma sutil, mas muito clara. Ela volta mais vezes, passa mais tempo lá e começa a se desconectar da realidade. E aqui entra uma mensagem pesada. Quanto mais você se apega a uma versão idealizada da vida, mais a sua vida real parece insuficiente. O problema não cresce porque a realidade piora, cresce porque a comparação aumenta. Só que essa perfeição começa a falhar, pequenos detalhes começam a sair do controle, personagens começam a agir de forma estranha, situações que antes pareciam encantadoras começam a parecer forçadas, e isso vai preparando o terreno para a revelação principal. A outra mãe, que antes parecia perfeita, começa a mostrar sinais de controle, e então vem a verdade. Ela não criou aquele mundo para fazer Coraline feliz, ela criou aquilo para prender Coraline. Tudo foi planejado, cada detalhe, cada interação, cada momento perfeito tinha um objetivo, e esse objetivo era fazer Coraline escolher ficar. A proposta final deixa isso ainda mais claro. Para permanecer naquele mundo, Coraline precisa costurar botões nos seus olhos. Isso é extremamente simbólico, não é sobre mudar a aparência, é sobre abrir mão da própria identidade, da própria percepção, da própria liberdade, e aceitar viver em um mundo onde tudo é controlado desde que pareça confortável. Nesse momento, o filme muda completamente de tom. O que antes parecia um sonho vira um pesadelo. O mundo começa a se distorcer, a outra mãe se revela como algo monstruoso, e Coraline finalmente entende a gravidade da situação. Ela percebe que estava sendo manipulado desde o início, que aquele carinho não era genuíno, que aquela atenção não era amor, era estratégia. E é aqui que entra o arrependimento. Não é um arrependimento simples, mas profundo. Ela percebe que quase trocou sua vida real por uma mentira, e isso pesa ainda mais quando ela descobre que as outras crianças já passaram por aquilo. Crianças que também foram atraídas pela promessa de uma vida melhor, que nunca conseguiram voltar. Isso transforma a situação em algo muito maior. Não é só sobre escapar, é sobre não se tornar mais uma vítima. A partir desse ponto, Coraline muda completamente. Ela deixa de ser uma personagem passiva que só reage ao que acontece e passa a agir, mesmo com medo. Ela enfrenta outra mãe, desafia as regras daquele mundo e busca uma forma de sair. E esse é o verdadeiro crescimento dela. Não é sobre coragem sem medo, é sobre agir apesar do medo. Coraline precisa resistir à tentação daquele mundo perfeito, mesmo sabendo que a realidade não é tão agradável. Porque sair de um lugar ruim é fácil, mas sair de um lugar que parece perfeito exige muita consciência. Quando ela finalmente consegue voltar, o mundo real continua praticamente o mesmo. Nada mágico acontece. Os pais não se transformam em pessoas perfeitas. A casa não muda. A vida continua com suas falhas, mas Coraline mudou. E isso muda tudo. Ela passa a enxergar valor nas pequenas coisas. Passa a entender que imperfeição não significa falta de valor. E principalmente, entende que o que é real, mesmo com defeitos, ainda é melhor do que uma ilusão perfeita. E é isso que faz o filme ser tão marcante. Não é só uma história sobre um mundo secreto ou uma criatura assustadora. É uma história sobre insatisfação, sobre como os nossos desejos podem nos cegar. E é sobre como nem tudo que parece perfeito deve ser desejado. No fim, a mensagem é muito simples, porém pesada. Uma vida imperfeita, cheia de falhas e limitações, ainda é muito mais valiosa do que uma vida perfeita construída em cima de uma mentira. Um detalhe que muita gente não percebe em Coraline é que tudo acontece dentro daquela casa por um motivo, não é aleatório. A outra mãe não sai por aí criando mundos, ela está presa naquele lugar. A casa funciona como uma espécie de ponto de ligação entre o mundo real e a dimensão que ela controla. É como se ali fosse um território dela,
Por isso a porta só existe ali, e é por isso que tudo gira em torno daquele ambiente. Ela não invade o mundo, ela atrai as vítimas para dentro do dela. E isso tem conexão com uma outra pergunta importante. Por que ela quer as crianças? A resposta vai além da vilã malvada. A outra mãe, também chamada de Bela Dama, se alimenta disso. Não só de forma física, mas emocional. Crianças são mais fáceis de manipular porque ainda estão formando sua visão do mundo. Elas sentem falta de atenção, carinho, validação, e é exatamente isso que a criatura oferece no começo. Ela observa, entende o que falta na vida da criança e cria um mundo perfeito sob medida. Ou seja, ela não força ninguém a ficar, ela faz a própria criança querer ficar. Só que o objetivo final não é dar felicidade, é possuir. Quando a criança aceita os botões, ela perde a identidade e fica presa ali para sempre. E é por isso que o filme mostra outras almas das crianças que já caíram nessa armadilha. Coraline não é a primeira, ela quase virou mais uma. E aí vem um ponto muito interessante. Por que a Coraline quase caiu, mas conseguiu escapar? Porque diferente das outras crianças, ela percebeu a mentira antes de aceitar completamente. No começo, ela queria fugir da realidade, mas ao longo da história, ela começa a entender que aquele mundo perfeito só existia porque era controlado, não tinha uma verdade naquilo. E isso quebra o encanto. E o mais bizarro do filme é que isso é só a superfície. O filme tá cheio de detalhes escondidos, teorias e significados que quase ninguém percebe na primeira vez. Mas isso eu deixo para um próximo vídeo.